Boa noite. Em breves minutos estaremos começando nossa palestra doutrinária. Será exposto o tema pelo nosso companheiro Paulo Casanova. Aguardemos, meditando juntamente com a música de Mozart. Os que desejarem magnetizar uma água, por gentileza, separe o vasilhame, porque no final, na prece final, iremos pedir aos benfeitores para magnetizar esta água. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos presentes, aos que estão ouvindo a nossa exposição pela internet, pelo Facebook. Vamos no primeiro momento então fazer uma oração, uma prece, agradecendo ao nosso Criador, ao Mestre Jesus, a oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos para falar do Evangelho de Jesus, e de certa forma estarmos todos nós unidos nesse momento, apesar da distância que nos faz nesse momento. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pedimos o Teu amparo, a Tua misericórdia, rogamos a presença dos amigos espirituais, tanto aqui na nossa casa como nos lares onde essa palestra está se dirigindo, para que todos nós possamos ser beneficiados. Bem, na noite de hoje, a nossa exposição vai falar sobre o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. E esse tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2º. É bem interessante esse capítulo. Nós vamos colocar algumas considerações aqui do Kardec, né, que ele fala sobre este tema. Então, meu reino não é deste mundo. Então, nós vamos iniciar com o que aparece no Evangelho de João a respeito deste assunto, que é um fato bem conhecido por nós, quando Jesus, já ao final da sua caminhada aqui no nosso planeta, na Terra, né, ele encontra-se com Pilatos. Então, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou a Jesus: És o rei dos judeus? E aí Jesus respondeu o seguinte: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Então disse Pilatos: És, pois, rei? Jesus responde:
Tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, neste tema, nessa fala de Jesus, ele deixa bem claro que ele está se referindo à vida futura. É evidente que ele não fala de forma bem explícita, né, em razão do quê? Da condição da humanidade naquela época, de entendimento, de compreensão, de conhecimento. Então ele tinha que falar de alguma forma que desse àquelas pessoas uma noção do que seria a vida futura, né? Então, para Jesus, era importante deixar aquela ideia de vida futura e não aprofundar a ideia, porque não havia condições naquela oportunidade de nós, enquanto humanidade, naquele momento, entendermos e compreendermos o que ele queria dizer, coisa que acontece posteriormente com o advento do Espiritismo. Então, Kardec pondera que Jesus se refere à vida futura. E aí ele diz o seguinte: a meta a que a humanidade irá ter. Quer dizer, ele já está prevendo aí, já está antecipando, né, os objetivos, as metas, né, da humanidade. Quer dizer, encarar essa realidade da vida futura, que não é só essa vida que nós vivemos. E diz, completando, diz assim: objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, Kardec nos considera, nos aponta nesse momento, que Jesus, na verdade, está falando sobre a vida futura. E que essa vida futura é a nossa meta, né? É o nosso objetivo, é com o que nós devemos nos preocupar. Então, aí ele já dá um início, da nossa caminhada para o entendimento do que vem a ser essa vida futura. Então ele diz assim, mais adiante, Kardec: sem a vida futura, sem essa perspectiva de que exista uma vida futura, razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, né, dos ensinamentos morais de Jesus. Qual seria a finalidade dos ensinamentos se não houvesse vida futura? O que adianta eu ser bom nessa vida, ser previdente, desenvolver qualidades morais, né, de humildade, virtudes, se amanhã eu não estarei mais, né, vivendo, né? Terminaria tudo. Então, se eu tenho a perspectiva de que não existe vida futura, eu procuro aproveitar a vida o máximo que eu posso agora, no sentido material. Agora, se eu tenho a perspectiva da vida futura, ou seja, de que eu vou voltar a viver nesse planeta, bom, aí eu digo, puxa vida, então eu tenho que me preocupar com algumas coisas que não só aquilo que acontece hoje, né? Então, e aí Kardec nos diz que Jesus, ele dá um ensinamento conforme o estado dos homens da sua época. Então, ele estava dizendo isso, quer dizer, ele coloca um ensinamento de acordo com aquilo que a pessoa, naquele momento, ela pode não só conhecer, mas compreender. Então, ele não fala tudo o que mais tarde o Espiritismo traz, né? Por quê? Porque nós não teríamos aquela condição que temos hoje de alguns entendimentos que nós temos na situação atual. Então, Kardec nos diz que limitou-se Jesus a apresentar a vida futura apenas como um princípio, né? E não se aprofundou no tema. Ele deu uma situação de princípio da vida futura, como uma lei da natureza, e a cuja ação ninguém pode fugir. Então ele mostra que é um princípio natural, que é da natureza, a vida futura, e que ninguém pode fugir disso. Então esse é o princípio, o preceito que ele deixa para nós, né, no primeiro momento. E aí então vem o Espiritismo, vem complementar esse ensinamento de Jesus, do Cristo. Kardec coloca o ensinamento do Cristo, né? É bem interessante isso. Um outro momento, né, quando se estuda aqui, fazer a diferenciação entre Cristo e Jesus, que é bem interessante.
Então, o Espiritismo ele vem no momento certo complementar aquele ensinamento. Por que a gente diz o momento certo? Porque o Espiritismo ele surge na metade do século XIX. É quando as ciências estão surgindo, as artes estão surgindo, né? A música está em plena evolução, essas músicas maravilhosas que nós ouvimos. Então, só para que deixemos um exemplo, o Darwin, que foi que escreveu sobre a evolução das espécies, a evolução do homem, o livro do Darwin, ele surge naquela oportunidade, né? E lá no Espiritismo ele já fala sobre esses assuntos veladamente, não de forma bem explícita, mas ele fala, né? Sabendo pensar os ensinamentos aqui e ali e ligando com os conhecimentos atuais, nós vamos ver que lá está os ensinamentos da evolução das espécies, a evolução do homem. Então, quando vem o Espiritismo na metade do século XIX, diz Allan Kardec, né, nós, humanidade, já estamos maduros, né, para aprender a verdade. Claro, cada um no seu tempo também, né, porque alguns ainda não conseguiram entender, compreender essa verdade, né? Muitos de nós frequentam aqui a casa, mas ainda não compreende bem essas verdades, né? Nós conhecemos as verdades, mas não ainda compreendemos perfeitamente que verdades são essas. Então, com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, né? Mera hipótese, torna-se uma realidade material. Por quê? Porque os fatos demonstram isso, né? Vários fatos demonstram isso. Porquanto são testemunhas oculares, os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Então, o que acontece? Hoje, né, filósofos, pensadores, estão colocando que, na verdade, o que Kardec já tinha colocado lá, porque ele, normalmente, o que se faz? Pega-se o fenômeno e faz uma adaptação à ciência, né? Agora não, Kardec dizia que a ciência tinha que se adaptar ao fenômeno. E hoje nós temos filósofos, pensadores falando sobre isso, exatamente o que Kardec falou naquela oportunidade, na metade do século XIX. Porque ele percebeu que o fenômeno espírita não era um fenômeno que tu podia pegar e fazer análise em laboratório. A ciência tinha que se adaptar ao fenômeno, e ele fez isso, ele se adaptou ao fenômeno. E ele foi severamente criticado, e ainda é criticado até hoje, porque não é considerado como ciência. Só que pensadores proeminentes na nossa sociedade, né, estão dizendo que não, que a ciência tem que se adaptar ao fenômeno. Então, em alguns momentos, em algumas situações. Então, vejam a clareza de pensamento do Allan Kardec, a visão que ele tinha sobre ciência, sobre filosofia, é algo assim impressionante. Muitos de nós espíritas não sabem disso. Não conhecem essa verdade que Kardec deixou lá colocada para nós entendermos, né? Porque realmente o fenômeno espírita, ele não tem como ficar preso, né, para ser examinado. Ele tem liberdade. Então, Jesus, é evidente que Jesus conhecia esses fenômenos muito mais do que nós conhecemos hoje, naquela época. Então, ele não poderia falar dessas coisas, ele tinha que dar uma ideia geral da situação. Então, Allan Kardec mais adiante diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Claro, quer dizer, eu estou passando uma dificuldade hoje, eu sei que amanhã essa dificuldade vai passar. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. E a vida terrena é uma passagem. É evidente que conhecer essas verdades
nós podemos conhecer. Estamos falando sobre elas agora, podemos estudar, né? Hoje a facilidade que tem de conhecer a doutrina espírita é espantosa, né? Em todos os meios de comunicação. No entanto, conhecer é uma coisa, compreender é outra. Eu posso conhecer e não compreender, não colocar em prática, né? Então eu posso ter o conhecimento da vida futura e isso não me trazer nenhum benefício, porque eu não passo para o dia a dia, eu não internalizo aquele conhecimento, né? Então são fases que nós temos que atravessar, essa fase do conhecimento, para entrar na fase da compreensão desse conhecimento. Então, e aí Kardec faz uma colocação aqui bem interessante, que eu acho assim fantástica. Importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Então, quanto menos fé eu tenho na vida futura, mais importância eu dou aos bens terrenos, mais envolvido com as questões de ordem material. Então quer dizer que eu tenho que largar tudo e subir no monte, não sei o que, e ficar lá meditando? Não, vive-se de acordo com a sua época, né? Compra-se as roupas, a comida, né? A diversão, tudo que tem que fazer se faz. Mas a importância que eu dou não é exclusivamente para aqueles bens materiais. Então, quanto mais eu estou afastado do entendimento da vida futura, mais eu vou dar valorização aos bens terrenos, aos bens materiais. E quanto eu mais ficar preso aos bens materiais, mais impedimentos eu vou ter de entender essa vida futura. Então, é bem clara a ideia que Kardec coloca com relação a essa questão da relação inversa entre vida futura e bens materiais. Então ele diz mais adiante que o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Então essa vida, né, essa existência que nós temos é uma passagem, é um elo, quer dizer, ela está ligada na outra, e na outra, e na outra, e estava ligado nas anteriores. Então ele diz assim mais adiante: mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Vejam, Kardec já na metade do século XIX já está falando sobre assuntos que surgem agora no século XX, que é essa questão da solidariedade, no sentido de que existe conexão entre todos os seres na humanidade. Estamos todos ligados, existem elos de ligação. Nada está perdido, nada é segmentado. Tudo está ligado um com o outro. Então, essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender. Motivo porque ele reservou para outros tempos fazê-lo conhecido. Então vejam, olha o entendimento de Allan Kardec com relação a esse assunto. É uma coisa assim maravilhosa. Então o que ele está querendo dizer para nós aqui neste momento? Que ele percebia que a solidariedade, quer dizer, essa comunhão, essa conexão entre todos os seres, é o que vai fazer essa mudança da nossa sociedade para um nível melhor. Né? E agora, citando de novo o mesmo filósofo e pensador que falou dessa ciência se adaptando ao fenômeno, ele fala hoje, já com quase 100 anos de idade, ele diz que é a solidariedade que vai salvar a humanidade. E ele coloca nos livros dele também a questão da solidariedade. E Kardec coloca isso claramente aqui. Né? Kardec não tirou do nada, ele tirou das obras de Jesus. Né? Perdão, das obras dos evangelistas que fala sobre o que Jesus ensinou. Então, é a solidariedade que vai dar esse entendimento, por que existem essas conexões, por que existe essa situação de um interferir na vida do outro, né? O que significa eu estar me relacionando com o outro. Então, isso tudo faz com que nós possamos
à medida que vamos conhecendo e compreendendo, nos modificando, né? Trazendo transformações dentro de nós mesmos e transformações na nossa sociedade, né? Começando com a nossa família, né? Com aquelas pessoas que nos envolvem, né? Os familiares aqui na Casa Espírita, enfim, outros meios que a gente está envolvido, né? Porque nós vivemos sempre uma situação de trocas entre nós e o meio que nós estamos vivendo. Então nós influenciamos o meio e o meio nos influencia. Nós precisamos então entrar em solidariedade com esses meios, né? E é para isso que existe essas vivências que nós temos durante melhor dizendo, as existências que nós temos na nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela tem um início, um desenvolvimento, mas não tem fim. Agora, a nossa existência terrena, ela tem um início, um desenvolvimento e um fim. Mas ela é um elo de ligação com outras existências, né? Então, isso é a vida futura. Nós estamos sempre nos ligando ao que vai acontecendo do passado e que vai acontecendo para o futuro. Eu não sei se está... Tempo? Tem 10 minutos ainda. Bem, mas em síntese, eu queria falar com você sobre isso, sobre essa questão da vida futura. Então, da necessidade de nós compreendermos um pouco mais essa situação da vida futura, né? Quer dizer, compreendendo o nosso presente, o que acontece no nosso presente, nós podemos compreender algumas coisas lá do nosso passado, mas também compreendermos o que pode vir a acontecer no nosso futuro. Então, o Allan Kardec, ele se preocupou com essa questão, por quê? Porque isso vai gerar motivações ao ser humano de modificar-se gradativamente a cada existência, né? Cada existência ele vai se modificando, porque nós temos uma complexidade muito grande, né? Porque nós somos milenares. Nós não fomos criados ontem, né? Nós fomos criados há muito tempo, fomos criados como princípio, né? Para desenvolver as nossas virtudes, as qualidades, que são as virtudes e as qualidades do Criador, que temos dentro de nós, né? Então nós temos que desenvolver em nós essas qualidades. Só que na caminhada que nós fazemos a cada existência, nós às vezes nos esquecemos de desenvolver as qualidades e desenvolvemos algumas desarmonias, alguns defeitos, algumas dificuldades, né? E isso tem que ser reequilibrado. Então, as existências vão servindo para criar essa condição de reequilíbrio dentro de nós. Então, é preciso então que cada um de nós possamos fazer diariamente reflexões, né? Meditações da nossa existência atual, porque ela é reflexo do passado. E à medida que a gente vai modificando a existência atual, nós vamos refletindo uma melhora para o futuro, na vida futura. Então, conhecer a doutrina espírita, conhecer o espiritismo, as suas aquilo tudo que Allan Kardec traz para nós, né, é um primeiro passo. O segundo passo é internalizar esse conhecimento e compreender para poder colocar em prática aquele conhecimento. Então, muitos de nós têm esse conhecimento, mas poucos têm essa compreensão. Próprios espíritos, nos livros de Allan Kardec, colocam isso, né? Eles perguntam onde está escrito, né, as leis divinas, leis naturais. E os espíritos respondem a Allan Kardec: na consciência. E todos podem conhecê-la? Os espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então nós temos que dar o outro passo, né? A compreensão. É evidente que para nós isso ainda torna-se um processo ainda dificultoso, né? Moroso, porque nós estamos mais atrelados às questões de ordem material do que às questões de ordem espiritual. Então é uma caminhada. Cada um de nós tem
o seu passo, né? Um tem uns passos mais largos, outros passos mais curtos. Mas não importa. O que dá passo mais largo, ele volta e, num trabalho de solidariedade, ajuda aquele que tem um passo mais curto, né? E aquele que tem um passo mais curto vai ajudar o outro que tem um passo mais curto ainda do que ele. Então, isso é a solidariedade, esse é o processo de um ajudar o outro a caminhar, né, nesse processo de evolução que nós estamos todos ligados aí. Então, queremos agradecer então a oportunidade. Então, vamos fazer a prece, né? E à medida que fazemos a prece, o passe é aplicado, o passe espiritual, bem como também é aplicado o passe nas residências dos que estão assistindo, fluidificando a água, o ambiente, as pessoas. Então, nesse momento, o nosso pensamento em Jesus, pensamento no nosso Criador, pedindo que o nosso lar que a Casa Espírita nesse momento receba a visita do amigo Jesus, na sua doçura, na sua amorosidade, para que os benfeitores que aqui estão e os benfeitores que estão em cada lar possam transmitir o fluido benéfico a todos nós, a fim de que possamos criar melhores condições para o nosso esclarecimento, para nossas condições de ordem espiritual e material, a fim de que melhoremos, Senhor, nessa caminhada. Te agradecemos profundamente pela oportunidade que nos foi dada. E assim, amparados e fortalecidos pelos amigos da espiritualidade, pedimos, Senhor, a Tua permissão e encerramos o nosso encontro desta noite.